Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para aquele bate-papo leve aqui, mas sempre focado em tornar você um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a indústria de fundos, a evolução dessa indústria, como nós estamos caminhando ao longo dos anos e um pouquinho de cenário também, falar um pouquinho de 2024, como vocês sabem, a gente está fazendo agora que o ano começou de verdade, né? Nós vamos falar com o CIO da nova Futura Asset. Christian, é um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro, a gente estava ansioso por essa participação. Prazer meu, Felipe, obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre esse mercado nada trivial, né? Eu vou começar dando um pontapé, você comentou de mercado nada trivial. A gente viveu uma revolução interessantíssima na indústria de fundos, com várias assets independentes começando e se posicionando muito bem e dando acesso a estratégias diferentes. Inclusive, vocês têm uma estratégia bem interessante que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas essa evolução veio também com um amadurecimento, uma maior complexidade das estruturas e dos ativos investidos pela indústria. Então, desde 2016, 2017, a gente via fundos multimercados ganhando espaço, fundos de renda fixa perdendo espaço. E ano passado isso se inverteu. A gente voltou a ter ganho de share pela indústria de renda fixa. O que aconteceu com a indústria para a gente ver esse movimento? O que está acontecendo para a indústria de multimercados e quais são as perspectivas? Eu acho que o primeiro movimento foi, de fato, a movimentação das taxas de juros. A partir de 2017 a gente viu a taxa de juros descendo, né? Em 2015 ela estava em 14%, algo do tipo, ela chegou até 2% em 2020. Ao passo que a renda fixa é menos atrativa, as pessoas vão buscar mais risco em outros produtos e acho que isso também veio com um aumento gigantesco de CPF na bolsa e ativos de risco sendo beneficiados, vindo mais dinheiro para a indústria, o que gerou essa movimentação muito forte que a gente viu de 2007 a 2021, no qual desde 2021 também tem enfraquecido em tamanho, com renda fixa ganhando muito share, mas a taxa de juros voltou para um patamar que a gente não via há muito tempo, né? Então não é uma escolha errada, talvez. Nessa linha do que você comentou de não ser uma escolha errada, mesmo tendo os multimercados, existe até por ser multimercado uma classe mais diversa, existe uma diferença substancial entre os vários multimercados. Você tem multimercados que se assemelha muito a um multimercado de crédito privado, que se assemelha muito de renda fixa, aí você tem um multimercado que é mais, digamos, agressivo, olhando mais para a renda variável. Como você está vendo ali a movimentação nessa indústria e para onde faz sentido você ir incorporando cada perfil na carteira? Eu acho que assim, o que a gente viu maior aumento de AUM, né, de Assets Under Management, foram nos Global Macro. Eles se tornaram Global Macro, isso era um Macro Brasil, só que eles ficaram grandes demais para o mercado brasileiro. Me veio uma meia dúzia de nomes nessa característica. Pois é, exato. São aqueles nomes, aquelas casas enormes os gestores chaves a gente ouve muito por aí, vê muito por aí, acho que todo mundo tem que parar para ouvi-los, são realmente geniais. Então eu acho que essa foi a classe que virou talvez a grande bandeira do que é um multimercado, né? Mas como você disse, tem mais uma série de outras coisas, outros produtos e outras estratégias por trás disso. Quando a gente pensa em global macro, né, o que você acaba operando é a virada, é muito ciclo, né? E a gente tem uma linha aqui no Brasil que os ciclos acabam nos surpreendendo. Não só a nós, mas aos gestores desses global macros também. E aí o que acontece é que nessa você pode se beneficiar muito do ciclo quando você surfa bem a onda, mas sofre bastante quando o ciclo se inverte, né? É diferente quando você tem um multimercado de estratégia específica, por exemplo. Sim, eu acho que até tenho certeza que a gente vai entrar daqui a pouco mais de cabeça nisso. O que eu venho sendo muito questionado em conversas, mas o que está acontecendo com a indústria de multimercado? Por que aconteceu no último ano e meio que ninguém está entregando? E é uma questão de ciclo. A gente saiu de um ciclo que, grosso modo,
pensando globalmente, tá? De 2008 até 2021, era basicamente taxa de juros para baixo, bolsa para cima, e as commodities ali faseando algumas coisas, né? Isso acabou. A gente voltou a ter taxa de juros altas nos Estados Unidos, e assim, ao redor do mundo. Não veio, pelo menos em primeiro momento, a recessão que todo mundo esperava. Aí a inflação que, vamos falar agora, essa tônica de não, a inflação acabou, o Fed vai cortar juros em março, a inflação ela está baixa, mas ela não acabou. Então eu acho que é uma grande transição de ciclo. Enquanto não houver um novo tema mais claro, então seja ele recessivo, inflacionário, seja ele qual for, fica um ambiente um pouco mais complicado para a tomada de posição, especialmente para esse pessoal, essas casas bem grandes que fazem global macro, porque é mais difícil se movimentar, né? Aquela coisa, você manobra um Titanic muito diferente do que você manobra uma lancha, certo? É uma outra velocidade de manobra e etc. Então, eu acho que essa fase que a gente está vivendo de transição, ela ainda não acabou, e eu acho que tão logo o ciclo fica um pouco mais claro na direção que ele vai, isso pode ser inclusive a direção ruim, o pessoal vai entregar muito bem. Em 2021 a indústria multimercado foi hiper bem, com bolsa americana caindo 17%, bolsa brasileira caindo algo nesse sentido, taxa de juro subindo pra caramba, e você viu um monte de fundo aí entregando 20%, 30%, 40%. O senhor comentou a velocidade de você vir no Titanic ou uma lancha, tem gestora, bateu 60, quase 70 bi sob gestão nessa estratégia. Imagina se você tem um comitê de estratégia, e aí você olha assim e fala, a gente tinha que investir em small cap no Brasil. Cara, bacana, mas não tem como colocar. Você não consegue alocar 20, 30% da sua carteira em small cap no Brasil, porque a conta não fecha. Você não consegue alocar nem 10%, nem 7 bi, né? Assim, exato. Acho que tem que ser... Fica mais difícil fazer estratégia. Fica bem mais difícil. A Bolsa Brasil já fica difícil pro cara. Bolsa Brasil já fica difícil. Então, não sei, se a gente olhar no dia a dia, tudo bem, o índice futuro brasileiro é o terceiro índice financeiro mais negociado do mundo. Então cabe bastante. Né? Dá para entrar, dá para o pessoal entrar e sair, mas tem que ser no índice futuro. Não dá para... Não dá para fazer stock picking facilmente. Né? Eu acho que eu sei de quem você está falando, eu não sei se a gente pode falar ou não o nome, é uma casa que eu adoro, admiro muito o CEO. SPX, certo? Sim. Casa, excepcional. Eu tive oportunidade de conversar com o Xavier 2 vezes, assim, uma aula, mas a estratégia de ações deles é uma estratégia menor, acho que tem 7 bi ou algo do tipo. Por construção. E assim, e com 7 bi eu tenho certeza que para algumas coisas ali não é tão fácil montar posições também. Né? Sem dúvidas. E monta a posição, o tamanho é grande, você acaba arrastando um pouco o preço, acho que é natural, então tem que ser montado devagar, desmontado devagar, portanto demora mais para manobrar o que o gestor quer que aconteça no portfólio. Então, sem dúvida, imagina, 7, 8 bi é volume de negociação de Petro. Né? Você não consegue, se qualquer outro papel... Para Petro, se você quisesse montar uma posição, você tinha que comprar o volume do dia. Então, isso já acaba com a velocidade. Isso é bem diferente, é um desafio grande. Você lembra quando teve aquela devolutiva de capital do Verde? O pessoal não conseguia. Sim. E aí você fica com capital, o cotista continua esperando o retorno. Claro. E você começa a ter dificuldade justamente em fazer essa alocação. Exatamente. Assim, sem dúvida nenhuma, é uma restrição que essas casas tenham assim, muito dinheiro sob gestão. É uma dificuldade, assim, realmente é uma dificuldade. Tem que ter alguém específico para olhar como operacionalizar isso, dependendo do tamanho da posição que vai ser montado, com certeza nada trivial. Agora, a gente está falando de dificuldade de fazer estratégia mais orientada à renda variável, o multimercado de vocês é quase um fundo de ações, né? Não, tem o multimercado que ele não tem ações, mais puro sangue. Que é o mais puro sangue. E tem o Total Return, que é um fundo de ações com um multimercado em cima. E o que vocês estão olhando dentro do Total Return? O que vocês estão olhando de norte aí para a renda variável? Bom, eu iniciei o ano bem pessimista. Bem pessimista mesmo. Depois de uma queda de 5% da bolsa, eu estou mais neutro. Assim.
ainda estou comprado em dólar, por exemplo, ainda estou comprado em inclinação de taxa de juros, mas em bolsa eu já estou net mais comprado. Mas assim, no geral, ainda não é um portfólio que está super otimista, não. E o que você está olhando em bolsa? A nossa seleção de ações ela é muito fatorial, então a gente usa muito modelo sistemático. Hoje a maior concentração em utilities e bancos. E por quê? Basicamente, assim, porque o modelo falou, tá? Basicamente é isso. E é aquela coisa, bancos, aqui a gente vai entrar em single names, bancos é basicamente Itaú, BTG, aí Caixa Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, ou seja, mais onde tem qualidade e algum tipo de previsibilidade, a gente não monta posições que vão dar trabalho. Eu não estou em busca de encontrar o turnaround, assim, eu não gosto disso. Acho que é esquentar demais a cabeça para, se tudo der certo, andar muito bem. Então, acho que tem gente que faz muito bem isso no mercado, então deixe para eles fazerem isso muito bem. Eu prefiro olhar um aspecto um pouco mais macro e sistemático para o mercado. Mas quando você monta essa posição, hoje, quanto a posição comprada em ações representa do AUM? Hoje deve estar em 15% comprado. Então, mas como eu basicamente compro ações, e a carteira de ações é um book perpétuo. Então ela sempre vai estar lá. O que eu faço é, usando derivativos, eu cubro a exposição disso. Então basicamente, eu uso índice futuro ou opções, alguma coisa assim. Então você compõe eu até costumo comentar com o pessoal, né? Quando você vai analisar a posição de um fundo, muitas vezes primeiro, é muito importante olhar a carteira, ok? Mas quando você vai sofisticando, é importante você não olhar só a carteira, mas olhar o próprio comportamento da cota. Exatamente. Porque muitas vezes você vai usar esse tipo de estratégia e vai mudar a sua posição. A premissa qual que é? Bom, se a carteira sistemática, portanto, ela é backtestável. Perfeito. Excelente ponto. Se ela é backtestável e no tempo ela me mostrou que ela bate o Ibovespa, por que eu vou zerar uma carteira que vence do Ibovespa ao longo do tempo, ao invés de simplesmente vender o Ibovespa, que perde da carteira? Então, se eu tiver net zero, eu espero que no tempo eu ainda assim ganhe dinheiro. Se você está net 15% comprado em bolsa, você comentou já que está um pouquinho de dólar, um pouquinho de... Eu estou bem grande no dólar, na verdade. Como é que está essa composição? Basicamente, no Total Return eu tenho hoje 40% de disposição a dólar. Eu estou comprado a gente fala em pé, na inclinação de taxa de juro, então basicamente o juro mais longo vai subir e o juro mais curto vai fechar, facilitando a explicação e com bastante proteção em bolsa. Tanto o Brasil, a americana bem menos, assim, tá bem mais solto. Esse net de 15% desses 15, sei lá, 10 é bolsa americana. A sua posição em dólar fica em... você montou via derivativa, futuro, ou você está alocado em ativo? Eu compro ação americana, 20% do portfólio é em ação americana. Agora está só 5% coberto, ou 5 ou 7, alguma coisa do tipo. Na verdade, 5 eu tenho algumas ações short nos Estados Unidos. Então, vamos lá, a minha exposição é dolarizada por isso, né? Mas eu ainda assim compro dólar futuro também. E, dito isso, olhando um pouquinho para o cenário de 24, como é que você vai vendo essa diferença na velocidade entre como a gente está correndo no Brasil e está correndo no exterior? Complicado, né? A gente está aqui fazendo pergunta difícil. Bolsa americana, a bolsa americana sobe 6, 7, 8% no ano, a brasileira cai 5%. Então, é aquela coisa. Eu acho que você tem uma questão maior aqui no Brasil, que foi o seguinte, e foi a maior razão pela qual eu entrei na virada do ano vendido em Brasil. Chegou no final do ano, nos últimos 2 meses do ano, a bolsa puxou muito forte. Em 2 meses a bolsa andou 18%. Aí, de repente, sem nada ter mudado, na verdade, marginalmente, algumas coisas pioraram. Todo mundo falou, não, agora tá tudo bem, o cenário é Brasil. E eu observo muito, eu parametrizo muito como os agentes estão posicionados. E, de repente, ficou todo mundo comprado em kit Brasil, grande. Pô, todo mundo, casas grandes, posicionadas para o mesmo lado,
Só que todo mundo tem um mandato de risco. Ele precisa estopar se tiver um soluço. Ele precisa reduzir posição. Não tinha mais comprador. O estrangeiro comprou pra caramba, aí os fundos locais compraram pra caramba. Pô, peraí. Não tem mais, né? Quem é o novo comprador? A indústria ainda sofrendo resgate, ou seja, o mercado não está aumentando. Então, quer dizer, se o gringo vender ou se sair alguma notícia ruim, você vai ter uma desmontagem dessa posição. Então, foi um ponto de vantagem bem legal e super bem aproveitado. Aí, quando você falou de olhar para esses players, tem um ponto que diversificação e composição de portfólio. Você costuma olhar para eventualmente encontrar umas oportunidades de levar o beta para baixo em relação à indústria? Com certeza. Todo dia a gente roda a regressão em diversas janelas contra algo 70 fundos da indústria para saber como eles estão posicionados. E a correlação peer-to-peer. Então, quando está todo mundo acreditando na mesma coisa e posicionado já nessa formatação, eu vou olhar para ser contrário mesmo. Seja no lado comprador ou vendedor, eu não tenho nenhum viés nesse ponto. Porque aí você vai ter uma composição de neutralização do risco. Quando você conversa com as pessoas que alocam em fundo, o cara já tem uma carteira de risco. Geralmente ele olha Sharpe ou Traynor para escolher o novo fundo. Depende, né? Mas retorno, né? Retorno dos vídeos. No final do dia acaba sendo mais isso, né? O que é Mas eu acho que o Sharpe é mais... Pelo menos para multimercado, o Sharpe é mais utilizado, né? Sharpe é mais utilizado. Mas o que é uma pena, você acaba desperdiçando essa vantagem, que é capturar a eficiência de usar o beta como denominador de risco. Então, eu acho que sim, lógico, para multimercado é um pouco mais difícil você usar, vamos falar, alfa de Janssen, porque como você decompõe o beta dessa carteira? Então, verdade. Você vai fazer um beta alocativo de quartos, né, 25% bolsa. A estrutura do verde, por exemplo, você comentou, ela é um pouco mais alocativa nesse ponto. Eles são dinâmicos em cima de uma estrutura alocativa. Mas tem muito fundo que não usa a estrutura alocativa, que é um pouco mais agressivo, né, nas posições. Eu só acho que é para comprar bolsa, eu não vou ficar na caixa de bolsa e tirar o hedge dela. Não, o cara vai lá e compra 60% do fundo em bolsa. Então, eu acho que varia muito da estratégia. O multimercado é um bicho diferente por isso, né? Que é aquilo que você comentou mesmo o pessoal é um pouco diferente, as cabeças são diferentes, as estratégias são diferentes. Mas, de toda forma, justamente, quando você consegue descorrelacionar o fundo, você acaba levando para a carteira, você captura um prêmio na geração de Sharpe de jogar o risco da carteira para baixo. Com certeza, até dado interessante, o Total Return, ele é um fundo de ações com multimercado em cima. Tudo bem, ele é novo e tal, mas enquanto a indústria Total Return / Long Bias, tá? Estou colocando na mesma caixa aqui, entre pares, algo como 0,82, a correlação do Total Return perante a indústria é de 0,2. Então, realmente, eu sou mais correlacionado. Conta um pouquinho, você comentou que o Total Return tem ele lembra isso antes de entrar no ar, mas você lembra um Long Bias, eventualmente um pouquinho mais apimentado até. Isso, mais Conta agressivo. Um pouquinho das diferenças dessas estratégias. Assim, o Total Return, ele é basicamente o que existe muito nos Estados Unidos, que é o hedge fund americano. A maior parte do hedge fund americano é um cara de ações que opera todo o resto em cima, né? Então, assim, inspirações disso, o Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, são caras que... Stanley Druckenmiller é um belo exemplo disso, ele é um cara que ele tem a carteira de ações, ele opera em cima um cenário macro, o que quer que ele veja que faz muito bem. Então é seguir um pouco mais essa ideia do hedge fund americano. Um ponto importante, estava falando de gestão de risco, um ponto importante, né, que dá origem ao nome de hedge fund é justamente que você não fica necessariamente comprado nesse beta. Você vai, de fato, se você encontra uma oportunidade, você comentou de banco com qualidade. Acho que BTG está gerando valor. Você não precisa comprar Bolsa Brasil e BTG junto.
Você compra a BTG, fica vendido em bolsa, porque você só quer pegar o prêmio BTG. E aí você escolhe quando você quer de beta para o tamanho da venda que você quer. Exatamente, assim, faz muita diferença. Eu acho que esse foi o maior motivador pelo qual eu originalmente era um cara de ações e fui migrando para algo mais macro, bem mais macro e sistemático. Porque eu tenho um monte de amigos gestor e analista de ações, os caras vão lá e aparecem com uma tese de uma empresa, tese linda, sensacional, aí alguém em Brasília espirra e todo mundo cai. Mas assim, eu quero me dissociar desse efeito Brasil. E aí eu comecei a estudar e criar modelos e formas de ver para tentar me livrar desse beta, que é uma coisa que eu não gosto. Não gosto para carregar ações. Para trading, para operações táticas é muito bom. Não, você pode querer, pelo contrário, comprar beta quando você vê que... O que seria o mundo ideal, né? Você ficar beta 0 quando cai, o beta negativo, e beta 3 quando está subindo. Exato. Esse é o sonho de todo mundo. Exatamente. Infelizmente a gente não consegue sempre. A gente tenta, mas né? A gente tenta. Né? E essa liberdade para o multimercado é interessantíssima. Agora você comentou que foi migrando, você veio de ações, foi migrando para olhar de maneira mais sistemática, um pouco mais macro. Como é feita a modelagem de vocês? Como vocês definem esses modelos? Como são as discussões para você desenhar os modelos ali de alocação? Como é o dia a dia da operação de um fundo como esse? Bom, o book de ações, no Total Return, a gente mexe nele a média 2,2 meses. Tá? Por que a média de 2,2 meses? Porque, eventualmente, num fator exógeno, ou seja, vou dar um exemplo, eu estava no passado com metal leve na carteira. Aí saiu subscrição, aquilo não está contemplado no modelo. Eu sabia que não era legal. Então, aí sim, eu entro, estopo a posição, rodo o modelo novamente e reenquadro o modelo. Isso encurta um pouco essa mudança, que deveria ser mais perto de 3 meses. O turnover da carteira não é alto, então não é que a cada 3 meses 100% da carteira muda. É na casa de 17%. E o que você... Eu estou aqui para perguntar, você me fala que você pode responder ou não, mas o que você coloca de leitura nesse modelo? Vão entrar dados fundamentalistas? Vão entrar dados de preço? O que nutre esse modelo de informações? Dado fundamentalista vai entrar. Eu não quero alto endividamento, eu não quero empresas que não deem lucro. Não quero, não serve para mim. Isso é muito antigo, cara. Tem empresa antigo, que isso. Exato. Antigo, perfeito. Mas aí, pelo outro lado, como tem até uma história engraçada para contar, eu também olho muito preço. Eu gosto muito de momentum. E assim, dentro de momentum, não é a variação de um ano, lá, o que é o mais clássico, né? A gente criou uma série de outros indicadores de momentum para ajudar, inclusive, a eventualmente voltar com porcaria na carteira. Se o mercado estiver subindo, tudo bem. Inclusive, no primeiro semestre de 2021, cara, eu tinha Melius, enjoei. E assim, eu sentava na cadeira e ficava enjoado. Tanto que, quando saiu da carteira, em algum rebalanceamento acabou saindo da carteira, assim, de birra eu shortei. Não, eu me passei muito mal tendo... Como assim, né, cara? Ali era um mercado bolha, né? Quando o múltiplo de fundamento migra do preço-lucro para o preço-receita, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tudo bem. E não é que é preço-receita. Você pega, por exemplo, S&P nos Estados Unidos, que é uma empresa rating índice. A margem é 70%. Aí você faz múltiplo de receita. Você entendeu? Não é que é por múltiplo de receita porque tudo é receita, a margem de contribuição. Não, mas é porque o lucro é negativo. É porque o lucro é negativo. Assim, beleza, você quer surfar uma parte do seu portfólio com isso, tenha só um plano claro de saída. Não seja o último trouxa a sair, né? Porque senão acontece o que a gente viu acontecer, que é péssimo. É péssimo. É destrutivo para o nosso mercado de capitais. Então você faz o IPO, quando está todo mundo te pagando alto, sobe pra caramba, o pessoal compra para cima, depois cai 90%, e aí você tem um monte de gato escaldado que está fora de renda variável. E aí 2 anos sem IPO. 2 anos sem IPO, é isso que acontece. Vocês gostam de IPO? Entra IPO no modelo? Imagina. Não entre em IPO, não entra. Ah, que dá para flipar. Cara, flipa aí por mim.
Seja feliz. Vai na frente. Eu aguento. Mas, eu prefiro perder. Se um trader da mesa falar, eu quero entrar para flipar, cara, você tem esse risco para você fazer sua brincadeira aí. Né? Não brincadeira, mas assim, é um risco pequeno, um capital reduzido, nenhuma posição relevante, para ele acruar o PNL dele, que é bom para ele e estudar e tudo mais. Mas IPO no Brasil, normalmente, você não vê a bons preços. Mas existe todo o interesse de que todo mundo entre nisso, né? Os FIIs são bons, etc. Bom, todo o sistema quer que você compre isso. E, até pela modelagem, quando você entra no IPO é difícil, porque você tem, em melhor das hipóteses, vão liberar 2, 3 anos. Você não tem nenhum dado. E assim, como eu uso muito dado de preço, qual que é o beta da ação? O beta me interessa. Faz todo sentido. Eu preciso de série temporal de preço para saber se tem momento ou não. O que eu posso muito bem ter parametrizado é que, numa época que tem muitos IPOs, eu sei que é um ciclo aquecido. E eu deveria estar com um beta mais alto, provavelmente. E mais comprado em bolsa. De qualquer que seja a composição dela naquele momento. Então, esse é um indicativo. Agora, a empresa em si que fez o IPO, eu tô fora. Então, o pessoal de banco de investimento lá montando book building não liguem para o Christian para oferecer lá a reserva. Liga para tomar café e conversar, mas assim, não precisa nem me pagar o café porque não vou comprar IPO, né? Tem que tomar da Nespresso da Nova Futura mesmo. Tá ótimo. Não, até levo para tomar um café legal, porque, cara, é muito, assim, conversar com o pessoal de IB é muito legal. Realmente, assim, a cabeça deles é muito diferente da minha, que é uma cabeça muito de mercado, de trading, assim, operacional mesmo, de mercado. Você conversa com o investment banker, é outro papo, né? Assim, é realmente uma cabeça de estruturação de negócio. Putz, eu já fiz algumas reuniões com investment banker para falar de assim, empresa com reestruturação de dívida ou emissão de debenture, algo do tipo. Assim, é uma aula super interessante de finanças corporativas e de project finance e tudo mais. É outra cabeça, né? Minha cabeça é muito mais voltada ao mercado mesmo, então eu preciso respeitar aquilo. Aquela coisa, se eu sentar com um alocador e explicar para ele que eu faço factor investing, que eu faço um screening de ações e tudo mais, aí o cara vai lá e fala assim, tá bom, eu aloco dinheiro em você. Aí daqui 3 meses a gente começa uma temporada de IPO, eu sento para almoçar com o cara, ele fala, e aí? O que você está achando dos IPOs? Pô, comprei um pouco aqui, 5% da carteira nisso daqui. Bom, eu tô saindo do meu mandato. Eu tô tendo style drift. Qualquer locador que a gente converse, ele fala, não tem style drift. Não tenha isso. É ruim para você. Então, eu não gosto desse tipo de... não funciona para mim. Até porque quando ele está comprando você, ele está comprando uma estratégia, provavelmente ele está alocando um pedaço da carteira dele que ele dedicou àquela estratégia. Se você vai lá e faz esse drift, você provavelmente está desenquadrando o próprio alocador. Total. Outro dia eu estava com um institucional e ele falou para mim, olha, eu adoraria alocar no seu total return. Gosto da volatilidade, gosto da quebra de correlação, mas eu não posso. Porque eu tenho tal fator de risco muito forte na minha carteira. Agora, o seu multimercado ele é legal para mim. Então, é nele que eu vou alocar. Eu gosto mais do seu total return, mas eu vou alocar no seu multimercado. Por quê? Porque é o que ele precisa. Ele precisa que o portfólio dele seja composto daquela maneira. Não adianta ele comprar 3 caras iguais. Ele quer que seja cada um com o seu estilo. Assim, os estilos diferentes montam um bom portfólio. Especialmente se a correlação deles for baixa, né? Aquela aula clássica do Ray Dalio no YouTube que todo mundo deveria ver se não viu, né? Todo mundo deveria ver se não viu. A descorrelação, né? É o último almoço grátis das finanças. Exato. É uma coisa que, assim, a gente, voltando um pouco para o processo de modelagem, a gente presta muita atenção em correlação. Eu não quero ter correlação alta com meus pares. Eu não quero, assim, porque eu acho que eu quero ser um instrumento um pouco diferente para o alocador. Talvez o espaço seja menor para isso, talvez, porque a narrativa ela é um pouco mais feia. Ela não é uma narrativa tão atraente, aquela coisa muito bonita, mas é uma quebra de correlação. Então quem estiver observando o portfólio de fato, pode ver sentido, se eu estiver entregando bem,
naquele ano. Não adianta eu estar descorrelacionado e perdendo dinheiro, certo? Maravilha, estamos batendo esse papo aqui sobre a indústria de fundos, cenário macro com a Nova Futura Asset, aqui sempre cumprindo a missão de trazer as mentes que fazem o mercado acontecer para você, telespectador da BMC News. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Cristiano Pinatti, CIO da Nova Futura Asset, para bater um papo com a gente sobre a indústria de fundos, sobre o cenário aí para 2024, contar um pouquinho sobre como funciona o backstage, né? Então, ver como é modelado um fundo, o que o gestor está pensando quando monta aquela estratégia, para onde ele está orientando o fundo dele, sempre com aquela premissa de trazer para vocês as mentes que estão fazendo, estão construindo esse mercado, para vocês aprendam, se informem e garantam um portfólio melhor a cada dia. Christian, a gente terminou o último bloco falando um pouco sobre como usar a alocação para montar um produto, por exemplo, que seja orientado, eventualmente, para ir contra o mercado, ter um beta mais baixo e eventualmente compor melhor a carteira. Vamos olhar um pouquinho para passivo. Como é que é o passivo de vocês? Vocês estão olhando mais investidor de varejo, tem mais institucional? Como é essa composição e como isso influencia a conversa com o mercado? Tá, só um pequeno adendo em relação ao comentário anterior. O meu beta varia muito. Então, perfeito. Assim, desculpe, você tem toda a razão. Em dezembro eu estava com beta 1.2. Eu entrei em janeiro com beta negativo em 0,3. Então, assim, acho que ele varia... É gestão ativa do beta. Gestão ativa, né? É gestão ativa de fato. Bom, eu estou há um ano na Futura e a primeira fase que está sendo, não vou dizer concluída, mas assim, está maturada agora, organizar processos, organizar procedimentos, políticas, e a cota, colocar o Total Return, o fundo começou em final de maio, né? Então, organizar todo o processo, organizar a equipe, deixar tudo em ordem. Então, até o momento, o capital basicamente é de institucionais que fizeram seed. Então, alguns fundos, alguns family offices, tá? Não muitos, poucos. A partir desse momento, a gente parte para uma captação um pouco mais ampla. Mas a gente tem pessoa física, tem cotista pessoa física, o fundo está na plataforma da Futura, a gente é distribuído no BTG sob demanda também. A gente está agora trabalhando para melhorar a distribuição, conversar com outros canais e tudo mais. Então, okay, tá. O aporte mínimo do fundo é super baixo, é R$500, a liquidação é D14, então também não é nada longo, não é para investidor qualificado, é público comum. Então, assim, é um fundo para todo mundo, desde que entenda o risco que está sendo tomado ali, todo mundo possa participar. Quem está acompanhando a gente, quiser investir no fundo, nos fundos, né, na Futura Asset, tem o Total Return, que é o flagship, mas também tem o fundo multimercado mais tradicional. Acho que dá para conhecer. Existe o FIA também, mas o FIA agora ele deve ser absorvido pelo Total Return. Então, quem quiser investir no Total Return, no multimercado, ou quiser aproveitar os últimos períodos do FIA aí, fica à vontade, tem lá então na plataforma BTG, e naturalmente a Nova Futura Asset também distribui pela Nova Futura, né? Então, pode investir lá com os fundos do Christian. Agora, já que você comentou de liquidez em 14 dias, aí a gente estava falando no intervalo justamente sobre a dificuldade que é montar e desmontar a posição em determinados momentos. É tranquilo para você tocar o fundo de ações com 14 dias de prazo? Sim, a gente roda com mais ou menos 40 nomes. Então, e hoje o fundo é bem pequeno, mas assim, com 40 nomes, sendo que desses 40 nomes, de 10 a 15 são ações americanas, a gente tem um pool de liquidez bem tranquilo nesse ponto. Ações americanas vocês alocam direto lá ou vocês alocam via BDR? Hoje via BDR. É melhor? Não. Não é melhor. Por que vocês usam o BDR? Porque a gente não tem tamanho para ter um veículo offshore. Entendi. Agora, se você tivesse veículo offshore, eventualmente valeria a pena você montar a posição por lá. Se o fundo tivesse hoje
300 milhões ou algo do tipo, aí com certeza eu teria um veículo offshore e alocaria direto por isso. Porque tem uma facilitação quando você usa BDR, inclusive para o seu cotista depois, né? Porque aí o BDR passa como um veículo local, aí isso é mais fácil para institucional. Só passa como veículo local se tiver o nome BDR no fundo, senão não passa. Para mim não é veículo local. Então para você não. Então para você com não, a entrada da 175, isso vai cair. Graças a Deus. E aí eu devo inclusive aumentar meu percentual de ações americanas, que hoje é de 20, devo levar para algo como 40. Porque essa exigência faz pouco sentido. Por isso que tem tanto fundo, então, que coloca o nome, BDR no nome sem ter interesse nenhum em fazer posição exterior. Exato. É igual quando você monta o fundo de ações, coloca crédito privado, porque se um dia você tiver... É isso. Você nunca pode ser multado por se chamar crédito privado e não ter. Mas se você tiver crédito privado e não se chamar, aí você leva a multinha. São as idiosincrasias brasileiras, né, cara? Não, mas a gente... Devagar eu acho que vai amadurecendo. Devagar a gente vai melhorando. Acho que a 175 eu achei uma norma excelente. Acho que é muito boa, facilita a abertura de novas estratégias, né? Você transforma isso numa subco. Então, ao invés de eu abrir um novo fundo, hoje eu quero fazer crédito privado. Ao invés de eu abrir um novo fundo, eu abro um subcota dentro do meu multimercado que faz crédito privado. E essa subcota pode vir a ser uma cota se eu achar que é legal. Mas isso aí não atrapalha a transparência? Eu acho que melhora a transparência. É mesmo? Eu acho. Quando você montar lá a subcota, mas, por exemplo, o cotista estava alocando no fundo A e essa subcota é diferente, então eles vão conversar no churrasco de domingo, por exemplo, os dois têm o mesmo fundo, mas com estratégias diferentes. É que você não aloca na subcota. Então, a subcota é para você criar histórico. Então, eu vou dar aqui um exemplo que eu acho que é bem interessante e famoso. Vamos falar da Capitalo. Eles têm lá o multimesas, né, que o Carlos Wolff chama lá de constelação de fundos, né? Então eles têm lá, acho que é do K1 até K13. Então imagina o seguinte, quando eles têm lá, vamos falar o K10, que acho que é o mais recente, né, talvez, eu não sei, não tenho certeza, mas o K10 vai virar um fundo. O histórico do K10 é muito mais antigo do que vai ser o histórico do fundo. Só que ele não pode virar e falar assim, olha, o histórico do K10 é, sei lá, 10 anos. Ele vai falar, o histórico do K10 é a partir do momento que ele virou fundo. Com a 175, todas as mesas terão o seu próprio histórico. A composição não muda. O cidadão investidor, o cotista, vai continuar investindo, por exemplo, no Zeta ou no Kappa, mas você vai ter uma subcota, que é a hora que aí vamos supor que o comitê da capital vai assim, o K8 vai virar um fundo agora. Você vai puxar a subcota dele e ele já se torna um fundo com um histórico maior, aberto para captação a partir daquele momento, mas com ele já tem um histórico antigo. Então você poderia, por exemplo, puxar um multimercado, multiestratégia e compondo suas mesas, e aí depois você vai ter esses históricos registrados. Então o que muda é o histórico, não que você, eu acho que é por isso que a transparência muda, você consegue entender o histórico daquela estratégia, daquela equipe com mais tempo, mas não que você invista nessa subcota. Isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu acho que é uma bela forma, um incentivo muito bom para que estratégias sejam maturadas num molde que o custo é menor. Então, o cara não precisa abrir um fundo, pagar lá a auditoria, pagar todos os custos associados. Ele pode, imagina, acho que abre até possibilidades comerciais interessantes de você conversar com uma casa e falar, olha, eu tenho essa estratégia e eu gostaria de ser um fundo. Posso ser uma subcota aqui sua? E se for legal, daqui a pouco a gente faz um acordo e eu abro um fundo aqui. Eu acho que tem um incentivo muito bacana para uma indústria mais dinâmica. Imagina, por exemplo, hoje tem muita gente tem uma dificuldade razoável de começar uma asset independente por causa de seed money. Né? Querendo ou não, a estrutura para você colocar o fundo em break-even, você vai buscar a casa de... geralmente o pessoal fala em 50, 100 milhões de reais. Né? Se for uma equipe pequena. Se for uma equipe pequena, exato. Então imagina, às vezes você tem uma estratégia bacana, você consegue backtestar, só que o backtest não é suficiente, às vezes você precisa ir para a operação. Tem coisa que você só vai sentir o problema na operação, sim, especialmente como a gente estava comentando agora, liquidez do ativo, etc. Então, você ter uma... E isso se assemelha muito ao hedge fund americano também. Fala, olha, você tem aquela mesa, o pessoal acopla aquela estratégia ali, se der certo, se der errado,
você não apanha tanto na estrutura toda, porque cada um vai ter a sua regulação de risco, mas se der certo, você pode justamente transformar numa estratégia própria e spin-offar o fundo. Eu acho que inclusive segue uma tendência do mercado. Eu dei o exemplo da Capitalo, que eu acho que eles se comunicam muito bem nesse sentido, e o Carlos Wolff vira e mexe falando por aí, tal, contando a respeito da história, mas é uma coisa que hoje acontece em muitas outras casas. Você vê a própria asset do Itaú, né? Criou-se lá o Multimesas, e basicamente tem um monte de fundo multimercado macro, tem vários, pelo menos sim, de cabeça eu lembro de 5, né? Mas tem mais. E, pô, legal pra caramba, né? E daí depois você tem lá o Global Dinâmico, que é o flagship, que aloca nesses caras. É super interessante essa dinâmica. Eu acho que isso, lógico, o Itaú, o AUM não é um problema para ele. Né? Não, longe disso. Certo? Com certeza o AUM não é um problema. Mas eu acho que é uma tendência que essa nova norma veio para neutralizar e facilitar para que outros com menor poder econômico consigam participar dessa dinâmica de mercado, que é interessante. Falando de dinâmica de mercado, tem uma outra coisa que você comentou bastante sobre ter essa visão sistemática na alocação. Os fundos sistemáticos têm ganho uma expressão na indústria, especialmente no mercado americano, mas com uma conotação de fundo passivo. Muitas vezes, inclusive, uma conotação não tão boa, porque você pode ter um fundo que tem regras estruturadas, bem definidas, mas é um smart beta que ele nem é tão passivo assim. Ele está tentando gerar alfa de outras formas, de uma forma sistematizada, mas você tem as regras definidas e joga isso, por exemplo, no ETF ou algo que o valha. Aqui no Brasil, você enxerga que a evolução da indústria caminha para essa direção? Sim, o Total Return eu não diria que ele pode ser um ETF, porque ele não é temporizado, inteiro temporizado. E você ainda tem que ir lá e colocar a mão no metal. Sim, assim, como que é a estratégia do Total Return? Eu tenho 70% do fundo em ações brasileiras, 20% ações americanas, 10% já é uma parte mais discricionária. Então, às vezes eu estou alocado em NTNB, às vezes eu posso, sei lá, comprar ouro, por exemplo. Tenho uma posição hoje, por exemplo, ali em urânio, com esse 10%. Dentro desse, não que é 10%, é 2%, mas dentro disso tem uma posição em urânio. Em cima disso tem as posições de hedge. Desse hedge tem uma série de modelos para índice Brasil, uma série de modelos para índice americano, e ainda assim eu vou olhar muito posicionamento técnico, que apesar de ser parametrizado, não é sistemático. Certo? Esse posicionamento eu opero muito câmbio baseado em posicionamento técnico. E quando eu digo câmbio, eu digo dólar real no Total Return e no multimercado franco suíço, iene, mexicano, etc, etc e tal. Então, é parametrizado? É quantificável? É sistemático? Essa parte do câmbio, não. No juro, eu opero sistemático. Então, assim, não é passivo, é muito ativo e eu mexo no tamanho dos riscos também. Então, se todos os modelos ficam para ficar otimista, então, vamos ficar comprado kit Brasil. Se eu usar o gross indicado por todos os modelos, eu vou ter uma alavancagem maior do que a que eu gostaria e um VaR associado maior. Então eu tenho que cortar a asa. Ou seja, se eu fosse um ETF, eu não poderia cortar o risco. Então é aquela coisa, por exemplo, em janeiro o Total Return entregou 5,66 de retorno. Bom, super bom, bolsa caiu 4 e tanto, o juro ali, CDI dando 0,94, então eu subi pra caramba. Legal, na virada do mês, obviamente, eu tirei um pouco do meu risco. Eu reduzi um pouco o meu risco. Natural que isso aconteça. Por quê? Porque os modelos mudaram a reduzir o risco? Não. Simplesmente, dá para eu ir com um risco um pouco menor, porque eu coloquei uma bela vantagem sobre o mercado. Mas você acha que do jeito que o mercado é hoje no Brasil, alguém vai ter coragem de fechar o olho, botar um ETF e tomar o risco que vier do modelo? Eu acho que sim, eu espero que sim. Eu espero que sim. Tem fundos aí no Brasil que eu acho que poderiam. Tá. Assim, eu tô quase falando, mas como eu não pedi permissão pro que é meu amigo, eu tenho certeza que ele deixaria, mas eu não pedi. Faz o seguinte, você fala com ele, depois você manda lá o WhatsApp pra ele, recomenda ele venha aqui, aí ele explica. Fechado, tá fechado. Porque é super interessante isso. E é um desafio que eu tenho conversado com os gestores, às vezes por falta de liquidez, às vezes por dificuldades operacionais, às vezes por dificuldades com o mercado,
você ainda precisa, em muitas circunstâncias, da mesma forma que as ineficiências geram espaço para você gerar alguns alfas excepcionais, gera um cenário que muitas vezes fica com receio de simplesmente seguir a regra. Então, muitos desses gestores falam, olha, eu preciso ali da portinha para eventualmente colocar a mão e fazer o ajuste fino. O cara que é 100% sistemático, eu acho que em algum tempo ele vai estar no ETF. Eu acho que isso é bom para ele e é bom para a indústria. Isso é bacana. Eu espero que sim. Eu sou um grande árbitro de que isso aconteça. Nos Estados Unidos você tem uma série de ETFs que são ativos, né? Gestão ativa. Você tem ETF de CTAs. Pô, ETF de CTA é legal pra caramba. Um belo instrumento, né? Um belo instrumento locativo que gera alfa no tempo com correlação negativa com renda variável. Então, assim, você tem bolsa, você tem que ter um CTA. Você comentou de olhar preço. O que você olha de preço? Você comentou de momento, lógico, aí você já deu a entender que você não olha tanto o retorno 12 meses, que é a janela mais olhada, mas olha outros elementos. Mas o que mais você olha preço? Você olha composição, você olha gráfico, como é que é seu olhar para preço? Eu não olho o gráfico, tá? Assim, está na minha tela? Sim. Óbvio que você dá uma olhada no gráfico, mas assim, não é um tomador de decisão para mim. Certo. Tá? Eu tenho uma série de indicadores baseado em preço que eventualmente poderia até compor uma forma diferente de gráfico. Tá? Então, vou dar aqui um exemplo. Eu faço regressão linear de diversos tamanhos de tempo e como as janelas se conversam. Então, imagina que... Só que eu montasse vários MACDs, assim. Mais ou menos. Imagina o seguinte, eu acho que seria mais parecido talvez com um estocástico. Ah, sim. Talvez mais parecido com um estocástico. Então eu tenho uma regressão linear de um mês. Certo. Aí eu tenho uma de 10 dias e uma de 5 dias. Então o mercado está de lado. Então todas as 3 estão retinhas. Aí uma sobe, a outra sobe. Isso para mim pode ser um sinal. Como é que está a subida de cada uma delas. Então vira talvez algo parecido com... Qual que é o nome daquele... Um ADX? Estocástico? Tem algumas coisas que a gente pode inferir aí, tá? É um pouquinho de média móvel, porque toda a regressão é média. Perfeito. Mas entendi. Aí o ponto só que junto com a regressão, eu pondero ao R2, a volatilidade. Ah, certo. Eu quero um movimento mais smooth para cima, não um movimento rabiscado para cima. Então eu tenho que penalizar a volatilidade. Bacana. Esse é um exemplo de modelo que eu uso. E você vai montando esse modelo e aí de novo, isso vai aparecer como, digamos, um sinal para você, mas você não deixa o modelo lançar ordem. Não. Basicamente é um Python na tela e um dashboardzinho montado que vai mostrando uma árvore de decisão, que nada mais é do que um cálculo vetorial de qual que é a pontuação que eu tenho que estar exposto no mercado. E falando em mercados ativos, você comentou um pouquinho de juros, comprar inclinação de curva, e a gente falou bastante de renda variável, né? Mas como você olha, e se você olha, crédito no mercado? Eu não olho crédito. Eu acho que debênture incentivada, esse tipo de coisa, são bons instrumentos. Mas eu acho que meu secundário é problemático. Certo. E eu acho que crédito, se você não estudar bem o que você está fazendo, ele é aquela história do peru do Taleb, né? O peru é alimentado 364 dias, no dia 365 ele morre. Então a gente tem esses evento de crédito, ele é mais complexo. Não é igual uma ação, que ela vem sofrendo muito no tempo. Crédito costuma ser um pouco mais brusco. Então, eu acho que tem gente que faz muito bem, eu não faço. Esse tem um problema de upside também, né? Sim, se tudo der certo, você ganhou CDI mais, blá. Se alguma coisa der errado, você quebrou. Então, a sua composição de portfólio precisa ter uma diversificação gigantesca, um estudo muito forte, mas tem gente que faz muito bem. Sei lá, o Howard Marks é um cara que faz crédito com maestria. E no Brasil você tem alguns caras assim também. E deixo para eles, certo? Eu sou um bicho diferente. E eu tô super bem com isso e, sei lá, se eu tiver interesse de alocar o meu dinheiro, não dos cotistas,
eu posso buscar um fundo de crédito, nenhum problema. Mas assim, eu não acho que é uma coisa que dá para se aventurar tranquilo. Se é um upside limitado e um downside grande. Eu prefiro talvez ações nesse caso, talvez. Aqui você comentou sobre justamente posicionamento em juros. Tem bastante gente que faz crédito muito bem no Brasil. Muito bem. Mas de fato é um jogo muito diferente. Como você vê no mundo de ações, foi analista de ações, o mundo de análise da companhia é um pouco mais parecido. Assim como você analisa a companhia, analisa fluxo de caixa, você vai analisar crédito. Mas, de fato, é um jogo específico. Geralmente, casa de crédito só faz crédito. Tem um colega meu, que ele foi muito tempo analista de crédito e depois foi para ações. Ele falava que ser analista de crédito é igual o cachorro olhar para a churrasqueira. Ele falava exatamente isso. Por quê? Porque se a análise é muito boa e a empresa realmente parece ter um bom potencial para você ter o crédito delas, vai ganhar 110% de CDI. Se eu comprar a ação, eu vou fazer 200 vezes o CDI, entendeu? Ou 200 vezes o valor da empresa. Ele falou, então isso é muito chato. Ele não gostava especificamente, hoje é um cara de ações, é um gestor de ações, inclusive. Mas é aquela coisa, tem gente que faz super bem, tem gente que gerencia muito bem, tem alguns fundos de crédito que fazem hedge, utilizando o instrumento DI futuro, etc. Fazem umas coisas super legais lá. Eu acho que esses caras têm que ser premiados com AUM, né? Porque se ele faz um bom trabalho, ele tem que ter o dinheiro de cotistas lá. Sim. Não, aí tem outra dor, né? Porque o AUM, como você vai fazer? Se você acha um crédito maravilhoso, dá 110% do DI, menos a taxa de administração, aí você vai ficar com 102, 103. Você tem que fazer o gross up. Comprar o performance. Você tem que fazer o gross up, não tem jeito. A vida é dura, a vida é dura. A vida é dura, isso em qualquer coisa que você vai fazer no mercado, você tem que fazer o gross up. Então, se eu quero, no multimercado, entregar 130 CDI, quanto de vol eu tenho que ter nesse fundo para que, after fees, né, depois das taxas, eu entregue 130% do CDI. Qual que é o tipo de risco que eu tenho que tomar? Essa é uma conta que a gente precisa fazer. E essa conta que precisa fazer, precisa ser divulgada, precisa ser incentivado que os cotistas façam, né? Tudo bem você tomar mais risco. O duro é quando o cotista recebe esse risco maior sem ter clareza, sem ter consciência de onde ele está aplicando. Eu acho que assim, igual crédito privado, um alocador institucional sabe muito bem o risco que ele está correndo ali. Muita gente que não estudou e viu só o retorno, fundo de renda fixa, nem sabe muito bem o que é o CP. Esse fundo está dando 115 CDI, cara, vou colocar nele. Aí vem um evento tipo Lojas Americanas, o fundo cai 2 a 4% no mês seguinte, a pessoa fica apavorada. Ela não devia ficar apavorada, pode acontecer. Mas ela não estudou, não se informou, não foi informada, tem uma série de erros possíveis aí. Isso é um problema. Mas que eu acho que, assim, eu não sei fazer crédito, mas é da mesma forma que eu não sei jogar futebol. Entendeu? Mas eu adoro outros esportes. Pra que eu vou me meter a jogar futebol se eu gosto de lutar, por exemplo? E luta bem. Aí eu não sei, mas... certo? Mas a gente vai assumir que fazer gestão de multimercado você faz bem. Então, eu espero que sim, né? Aí não faz sentido você ir para a briga do crédito privado. Exato. Uma coisa é no churrasco com o seu amigo no final de semana, você bater uma bolinha. Você está na praia lá, bater uma bolinha. Beleza, agora você não vai jogar futebol a um nível mais alto. Você não vai competir para isso. O mercado é competitivo pra caramba. Fantástico. Christian, a gente está caminhando para o final, queria começar agradecendo aí a sua participação. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. É um muito bom papo e poxa, você está, a gente estava até conversando, você está cerca de um ano lá na Asset. Exato. Né? Mas vocês tenham muito sucesso aí nesse movimento. Obrigado, para vocês também. Muito legal, inclusive, esse programa, acho que trazer essas conversas faz muito bem para todo o ambiente de mercado, né? Primeiro que dá a oportunidade de mais pessoas falarem, né, a sua cabeça, e de quem está do outro lado aprender algo a mais. Até estimular as pessoas a fazerem essas perguntas. Sim. Né? Eu falo, poxa, eu estou correndo o risco certo? E hoje, assim, é super legal, né? Hoje, os gestores estão aí nas mídias, estão no Instagram, as gestoras estão no Instagram, estão lá no X.
você vai lá e pode perguntar pro cara o que está acontecendo com o fundo, porque aconteceu isso. Hoje é muito mais acessível. Qualquer um pode ligar na gestora e falar, eu queria saber o que vocês estão vendo aí. Né? Tudo bem. Talvez não seja o Xavier que vai te atender, certo? Provavelmente não, na verdade, mas ter uma equipe que sabe muito bem como é que está a cabeça e a estratégia e tudo mais. Então, acho que eu encorajo muito a que todo mundo faça isso. Eu acho, uma coisa que a gente tenta trazer aqui também, que eu acho muito importante, é conseguir dar... Quanto mais voz, mais transparência, mais você premia quem faz o trabalho direito. Porque, às vezes, o discurso mais superficial ganha mais profusão passivamente, mas a gente aqui discutir o que é fazer a gestão ativa de beta, às vezes você faz um post no X, não tem tanto alcance quanto... E não tem. Pois é. Agora, se eu for lá e criticar algum político, aí vai ter. Exatamente. Aí vai ter. Exato. Então, Christian, muito obrigado Obrigado a você. Muito obrigado pelo seu tempo e por distribuir um pouco, compartilhar um pouco do seu conhecimento. Obrigado a você. Maravilha, muito obrigado também à Nova Futura Asset por ceder aqui a participação do Christian. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, profissional de mercado, investidor, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer aqui os grandes nomes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo sempre com o intuito de se tornar um investidor melhor a cada dia. Se você quiser saber como a Com Dinheiro pode ajudar o seu negócio ou a sua carteira de investimentos, visite lá www.comdinheiro.com.br ou deixe também sua mensagem, seu contato, sempre muito bem-vindo no contato@comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje e até a próxima.